Olá, queridos alunos, alunas, apreciadores do mundo do bar e das bebidas. Eu sou Marcelo Reis da Escola do Entretenimento e essa é mais uma videoaula da série Por Dentro do Bar, em que eu falo sobre as bebidas, sobre os insumos e os utensílios necessários para quem quer ser bartender, abrir o seu próprio bar ou apenas montar um bar em casa para se divertir sozinho ou com os amigos. Nesta videoaula eu vou falar sobre uma das bebidas mais importantes, a mais vendida no mundo e por isso indispensável que você aprenda o máximo possível. Estou falando sobre a cerveja. Então, se você quer saber tudo sobre cerveja, siga em frente e assiste o vídeo. Com certeza você já deve ter muita gente ouvido falar sobre cerveja. Eu quero uma cerveja leve, eu quero uma cerveja forte, eu gosto de uma IPA, eu gosto de uma Lager. E afinal, o que é isso? Na hora de você escolher uma cerveja, na hora de você servir uma cerveja ou conversar com alguém que supostamente entende de cerveja, será que você vai passar vergonha? A primeira coisa que você precisa saber é o que é realmente cerveja. Então, cerveja, segundo a legislação brasileira, que não é muito diferente da legislação na maioria dos países do mundo, é uma bebida alcoólica obtida a partir da fermentação por leveduras de um mosto composto de cevada maltada e também pode ser de outro cereal maltado e também com adição dos chamados adjuntos cervejeiros. Esse mosto ele depois é fervido, acrescido de lúpulo e por fim ele então é fermentado e aí tem origem a cerveja. Muito bem, então vamos entender agora o que é cada uma dessas coisas. Primeiro, o que são leveduras? Leveduras são micro-organismos que se alimentam do amido contido nas matérias-primas, nos cereais, na fruta, transformando-os em álcool. E é assim que nasce toda bebida alcoólica. E mosto? O que é mosto? Mosto é o nome dado ao suco feito com essa matéria-prima, que pode, no caso da cerveja, são os cereais, acrescido de água. Esse é o mosto que vai dar origem à cerveja. E cevada maltada? O que é cevada maltada ou malteada? A cevada são os grãos da cevada que passam por um processo de germinação. Eles começam a germinar. Então, esse processo é chamado de maltagem. E os grãos da cevada que passam por esse processo são chamados então de malte. E o que são os adjuntos cervejeiros? Os adjuntos cervejeiros são produtos, são ingredientes, são cereais que não passam pelo processo de maltagem. E por fim, o que é o lúpulo? Lúpulo é uma planta que confere à cerveja o amargor. Além disso, também é um conservante natural. Então agora você já tem condições de começar a conhecer os principais tipos e as principais classificações de cerveja. Vamos a elas. A primeira classificação é sobre a escolha da matéria-prima. Então nós temos basicamente três classificações. Nós temos o que é chamado de cerveja, genericamente de cerveja, que é tudo o que obedece o que nós já falamos, que eu já citei acima. Toda essa legislação brasileira, tudo que obedece essa legislação é chamado de cerveja. A segunda classificação nessa categoria são as chamadas cervejas
puro malte. São as cervejas que são feitas 100% de cereal maltado. E existem as cervejas que são malte D, cerveja D, ou seja, são as cervejas que têm a predominância de algum outro cereal em relação à cevada. Então, por exemplo, dois grandes tipos de cervejas nessa categoria são as Weissbiers, que são as cervejas de trigo de origem alemã, e as Witbiers, que são as cervejas também de trigo de origem belga. Então essas cervejas, resumidamente, para explicar para você, elas têm uma predominância de trigo na sua composição. No caso das Weissbiers, o trigo é maltado. E no caso das Witbiers, o trigo não é maltado. Então agora você já tem condições de entender uma importante diferença entre as cervejas em relação à qualidade. Então, as cervejas que são feitas de malte apenas, ou seja, são as puro malte, são consideradas melhores. Por quê? Porque o malte é o produto que gera o melhor resultado final, que dá a melhor cerveja. Enquanto que as cervejas que possuem os chamados adjuntos cervejeiros na sua composição são cervejas consideradas de menor qualidade. E nesses adjuntos cervejeiros podem ter ali o arroz, o milho, entre vários outros. E com isso você já consegue entender então um pouco porque tanta gente fala que cerveja puro malte, eu quero uma puro malte porque essa cerveja é feita de milho, de arroz, não gosto. Então é isso aí a diferença básica, tá? Produto com cereais maltados. Cereais maltados são mais nobres, mais caros. Produtos com os adjuntos cervejeiros, que levam os adjuntos cervejeiros na sua composição, são produtos mais baratos, de teoricamente menor qualidade. E agora vamos ver uma segunda classificação, que é em relação à quantidade de matéria-prima, chamado extrato primitivo na composição da cerveja. Obviamente a gente sabe que a maior parte da cerveja, o maior componente da cerveja é a água, que corresponde por mais de 80% da cerveja. Muito bem, quando o extrato primitivo representa entre 5 até 10% do seu conteúdo, do conteúdo do produto final, essa cerveja é chamada de cerveja leve. Quando o extrato primitivo tem entre 10 a 12%, é chamado então de cerveja comum. Quando tem acima de 12 até 14%, é chamado de cerveja extra. E quando tem acima de 14%, é chamado de cerveja forte. Então, resumidamente, cerveja leve é a cerveja que tem mais água. Cerveja forte é a cerveja que tem menos água. E agora vamos falar de uma outra classificação que muita gente fala, que você com certeza já ouviu falar, que são os tipos Lager e os tipos Ale. Muito bem, qual é a diferença entre um e outro? A diferença está no tipo de levedura usada no processo de fermentação. As Lager são cervejas chamadas de baixa fermentação e cervejas também onde a fermentação acontece em ambientes mais frios, em temperaturas mais frias. Então as lagers, elas fermentam para a levedura poder trabalhar e poder fermentar a cerveja. A temperatura precisa estar ali entre 5 até 12 graus, mais ou menos, para elas poderem trabalhar e fermentar, produzir a fermentação. As cervejas Ale utilizam leveduras que fermentam que fazem o processo de fermentação em temperaturas mais elevadas, até 24 graus. Então, a diferença básica é essa. As cervejas Lager
pelas suas características de fermentação, elas vão ter um gosto menos complexo, vão ter mais o gosto e o aroma do malte, enquanto que as cervejas ales vão ter gostos e aromas mais complexos. E cada uma dessas famílias, as lagers e as ales, tem vários subtipos. Por exemplo, as lagers, que são as cervejas mais consumidas no mundo, no Brasil representa mais de 90% do mercado, faz parte da família lager, por exemplo, a famosa cerveja Pilsen, né? Tipo Pilsen, que você com certeza já ouviu falar muito, enquanto que as ales tem alguns tipos também que são bastante conhecidos, como as stouts, a própria Weissbier. Um tipo famoso de ales são as IPAs. As IPAs, Indian Pale Ale, são caracterizadas pelo elevado amargor, porque elas levam muito lúpulo. Agora nós vamos ver uma outra classificação pela cor da cerveja. As cervejas podem ser classificadas como claras ou escuras. Essa classificação é feita a partir de uma unidade, de uma escala que é a EBC, a European Brewery Convention. Essa classificação estabelece ali um patamar do que é considerado então cerveja clara e do que é considerado cerveja escura. Para ser cerveja clara tem que ter até 20 EBCs, ou seja, menos de 20 EBCs, que é a unidade de escala que é usada. E acima de 20 EBCs então é considerado uma cerveja escura. E existe também uma classificação pelo teor alcoólico. Nós temos a chamada cerveja sem álcool, que precisa ter praticamente zero de álcool. E nós temos as cervejas com álcool, que vão ter também ali graduações diferenciadas. As cervejas de baixo teor alcoólico são as que vão possuir ali de meio a 2% de álcool na sua composição. As cervejas de médio teor alcoólico são as que vão possuir entre 2 até 4,5% de percentual de álcool na sua composição. E as cervejas de alto teor alcoólico são aquelas que vão ter acima de 4,5% de álcool na sua composição. E agora, por fim, vamos falar de uma última classificação, que é no processo de industrialização, as cervejas que não são pasteurizadas, ou seja, elas não recebem um tratamento para ter uma durabilidade longa. São as cervejas chamadas draft, mais popularmente conhecidas como chopp. Então a diferença entre um chopp e uma cerveja industrializada que você compra no supermercado é que o chopp não é pasteurizado, ou seja, ele não recebe componentes químicos ali, não passa por um processo para ter a sua durabilidade aumentada. Então o chopp estraga muito rapidamente, muito facilmente. Depois de você abrir um barril de chopp, esse barril vai durar em média de 1 a 2 semanas. Enquanto que as cervejas que você compra no mercado são pasteurizadas, vão ter uma durabilidade maior. Por causa desse processo de industrialização, o chopp e as cervejas draft são consideradas mais leves, enquanto que as cervejas que são pasteurizadas são consideradas menos leves, mas não tem nada a ver com aquela outra classificação que nós já falamos em cima, que tem relação com a quantidade de água. Então, essas classificações, a combinação dessas classificações vai produzir uma infinidade de tipos de cervejas e cada consumidor vai ter as suas preferidas. Então agora você já sabe o básico sobre cerveja para não passar vergonha mais na hora de conversar com alguém e servir uma boa cerveja. Então, se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal. Toda semana tem um vídeo novo, uma videoaula nova. E se você quer ser bartender,
Matricule-se no nosso curso Quero Ser Bartender, um dos melhores cursos do mercado. Um abraço e até a próxima videoaula.